Quanto tempo vai demorar para que a gente aqui na Inglaterra tenha uma recuperação realmente visível? Fala galera do Na Vibe! Estamos de volta Com mais um vídeo para falar de dinheiro. e nada melhor do que, ó, Raul! pessoa certa. Chamamos o Raul para esclarecer pra gente o que está acontecendo com o nosso dinheiro aqui na Inglaterra, que não está valendo mais nada. E mais uma vez, Raul, brigadão aí pela oportunidade de esclarecer um pouquinho desse assunto. Eu que agradeço vocês de terem me chamado de novo aqui. Vocês estão sempre me chamando lá, dessa vez eu apareci agora para falar de uma parte aí que me compete aí, que é falar de dinheiro, falar do que está acontecendo agora, que agora virou uma bagunça generalizada. Tá enrolado para tudo que é lado, tá todo mundo confuso, muita coisa acontecendo, tá um período histórico aí, que nos livros de história do futuro aí, esse período com certeza vai estar constando lá. E muita gente com medo, né? Não sabe se vem pra cá, se volta pro Brasil, o que que faz, né? Então, por isso que você tá aqui com a gente. E antes de mais nada, quem puder já fortalece no like, se inscreve no canal, porque toda semana tem 2 vídeos, tá? Fortalece aí porque, ó, estamos com aos 100 mil inscritos. É verdade, eu quero dar um recado muito importante. Se você precisa de contador brasileiro, brincadeira. Mas nesse 100 mil aí eu vou ter que, depois a gente tem que negociar pra gente dar negociar. aquele prêmio. Eu tô Vai querendo ter um fazer um prêmio. desafio, alguma coisa aí. Tem que ter um prêmio. Não, eu vou dar um prêmio Ou também uma aí casa. pra vocês sortear aí. Não, a gente vai negociar aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que o Raul pode sortear quando a gente bater 100 mil. Pode pedir que o Raul é bonzinho. 1000 libras, tranquilo. Desde que não seja dinheiro. Mas vamos lá, falar de dinheiro, que é muito importante quando a gente fala em planejamento, a gente sempre dá dica pra vocês, né? Se planejem muito antes de vir pra cá, e quem tá aqui tá muito perdido também com tudo que tá acontecendo. Nós fizemos um vídeo há algumas semanas falando da nova primeira-ministra, da Liz Truss, e ela disse, né, que era um dos planos do seu governo, cortar tudo quanto fosse taxa, juros, enfim, a gente não entendeu nada do que ia acontecer, Partido Trabalhista batendo muito em cima dela, e aí, enfim, eles liberaram esse pacote aí com os cortes nas taxas, né, Raul? O que isso representa pra gente? Como vai funcionar na prática? A gente economiza, não economiza? Que taxas são essas, né? Então, tem muita coisa acontecendo, mas muita coisa. Na parte econômica tem muita coisa acontecendo. O que ela está querendo fazer tem uma teoria que chama a curva de Laffer, né? Que é, por exemplo, se você quer produzir alguma coisa e o governo não cobra nada, todo mundo quer produzir, mas o governo não ganha nada. Aí o governo vai lá e cobra um pouquinho, 10%, né? Todo mundo continua porque é pouquinho. Só que se o governo cobrar 100%, ninguém mais vai querer produzir. Então existe, entre o 0 e o 100, existe um ponto onde o governo arrecada mais do que tudo. Essa é a curva de Laffer. E aí os estudiosos brigam para saber o que é que vale mais a pena. Onde que é que está esse ponto onde o governo vai otimizar a arrecadação. Eles estão na teoria de que se eles cortarem mais, eles vão aumentar o consumo, aumentar a produção e, consequentemente, esse corte que eles vão deixar de ganhar vai trazer mais produção e vai trazer mais taxa que vai compensar. Então, é uma aposta. O mercado olha com um pouco de ceticismo, tanto é que a Libra despencou. Né? Porque quer saber, todo esse corte de impostos, essa renúncia fiscal que eles estão fazendo, será que o governo vai ter para bancar, porque está tendo que pedir empréstimo e tudo mais, né? Será que vai dar realmente resultado ou não? E aí a gente vai ver nos próximos capítulos aí. Esse assunto que você falou da Libra ter caído muito, né? Os empresários estão muito assustados porque não sabem se o governo... Aliás, a dívida externa do governo aqui do Reino Unido triplicou, aumentou muito, né? Ele já tinha aquela dívida, resultado da pandemia, e aí tem até um trechinho de um vídeo que o Raul avisou, olha, não fiquem muito felizes porque a hora de pagar a conta vai chegar. É esse momento que a gente está vivendo hoje? Então, era previsível. Quando a gente conversou, né? Eu falei, olha, porque são várias coisas aí nessa equação, são várias variáveis, né? Então, teve o Brexit, teve a pandemia, agora a guerra da Rússia, aí teve a escassez de mão de obra durante... Então, tudo isso aí, né, com o aumento de impostos que tinha sido anunciado pelo Boris Johnson, né, e agora também um aumento de energia, então era previsível que, mais cedo ou mais tarde, a inflação ia estourar. Ia estourar. E qual que é o principal mecanismo do governo para segurar a inflação? Aumento da taxa de juros. Isso aí estava na clara, era evidente que ia acontecer. E a gente conversou, falou sobre isso aí. Agora veio o governo... dando sequência com uma ideologia diferente para a economia e vamos esperar que dê certo, né? E quais são, Raul, essas taxas, né, que o novo
O governo britânico anunciou que eles vão cortar e vão diminuir, né, essas taxas de juros. Então, aí o governo anunciou um pacote e ele ainda está para anunciar mais coisas ainda, tá? Então, a inflação. Antes disso aí, vamos falar só um pouquinho de referência, porque às vezes a coisa parece que é muito pior, né? Porque a gente toma como referência o passado do Reino Unido. Mas se a gente comparar o Reino Unido com outras potências mundiais, inclusive com o Brasil, a gente vê que o Reino Unido também não está tão mal assim, né? Por exemplo, aqui agora a gente acha um absurdo porque a inflação está oscilando em 10%, né? Está em 10,1%, 9,9% e tal. Mas no Brasil... Quanto é que tá lá, né? né, a gente sabe que, por exemplo, agora está menos. Agora no Brasil está 8,73%, agora é a inflação. Mas, historicamente, o Brasil sempre trabalhou com 2 dígitos de inflação, né? Na maioria do tempo. Então, a gente já está habituado. Taxa de juros, a gente vai comentar mais para frente, mas também é uma outra coisa. Então, o governo, para tentar conter, né, voltando agora de novo, para tentar conter todos esses problemas e tentar estimular a economia, o que ele fez? Tinha sido anunciado, por exemplo, que ia ter 1,25 de acréscimo para pagar insurance contribution. Seja você empregado, empresário, você ia ter 1,25 a mais para pagar no insurance, no dividendos. Então o governo cancelou, não vai ter mais. Para quem é empresário, uma outra boa notícia. Para quem ganha mais que 250 mil, ia ter um aumento no corporation tax, que é o tax que o empresário paga, que a empresa paga. É 19%, para quem ganha mais de 250 mil, ia passar a ser 25%. Também foi cancelado isso aí, não vai ter mais esse aumento. Então, consequentemente, tende a ficar mais baratos os produtos aí, né? Outro grande corte que teve foi do income tax. O income tax foi uma maravilha, porque a gente paga, quem ganha mais do que 12.570 por ano, aquilo que excede, a pessoa paga geralmente 20%, né, até chegar a 50.270. Isso foi cortado para 19%, tá? E aí a gente tem outras 2 faixas. Para quem ganha mais do que 50 mil, pagava 40%, e depois mais de 50 mil, pagava 45%. O governo veio e aboliu essa faixa dos 45%. Então não tem mais 45%. E aí tem a briga do Labour, tem o pessoal que reclama, porque está dizendo que o governo, nesse corte, beneficiou quem ganha mais. Quem ganha mais, mas olhando nesse sentido, com certeza, né? Faz sentido. Economizam muito mais. A gente até preparou algum exemplo aqui para mostrar para vocês como vai ser essa diferença. Mostra então, pra se gente, liga aí. então, Raul. Se o cara ganha 35 mil, o cara ia pagar isso tanto. Se o cara ganha, né, top. com o atual, agora vai dar isso aqui, ó. Né, com o atual agora, o cara vai ter uma economia de 225, que representa aproximadamente 5%. Esse é um exemplo de 35, porque é a média que a galera ganha, sabe? De motoboy, cleaner e tal, esses negócios tudo. Que em contrapartida você economiza 5%, mas seu custo pelas coisas aumentou 10,1%. Na verdade, é a corda só arrebenta do lado mais fraco. É o pobre se lasca, né? Exato. E aí... Mas você acha que, Raul, na sua opinião, né, analisando o que o governo está tentando fazer, você acha que quanto tempo vai demorar para que a gente aqui na Inglaterra tenha uma recuperação realmente visível? Porque é óbvio, né? A gente fazendo as contas, olhando nessa perspectiva, está ajudando a gente, né? Uma economia de 5%, quem ganha mais vai ter um pouquinho mais de economia aí, mas com os preços também aumentando. É o que o pessoal fala, que é foi um corte, né, inicial, que realmente não tem um efeito grande para as pessoas que ganham menos. De qualquer forma, foi o maior corte de taxa dos últimos 50 anos. 50 anos? Dos últimos 50 anos. O último corte que teve grande assim foi lá na década de 70. Então, o que acontece é o seguinte, vai depender muito do futuro. Agora, qualquer um que te fale qualquer coisa é mera especulação, porque tem coisas que fogem do controle, né? A inflação está alta por vários motivos. Falta de mão de obra. O salário sobe. O salário também subiu, foi para 9,50, né, a hora. Então é óbvio que o empresário vai repassar. Aí tem a energia que está mais cara. Todos os empresários estão reclamando que as contas de energia estão vindo uma coisa absurda. Né? Mesmo com agora o congelamento que a Liz Truss fez, tem a guerra da Rússia, principalmente, que isso está afetando muito. Se de repente a guerra chega amanhã e acaba, Deus quiser, Se Deus quiser, isso acontece, óbvio que a gente vai ter uma redução aí, a coisa vai voltar à normalidade, né? Mas ao futuro só Deus pertence, então a gente não sabe por enquanto. O melhor que a gente tem a fazer é rezar e se cuidar. Mas uma coisa que você falou que é muito importante, né? Essas foram as primeiras medidas que
que o governo apresentou. Então, com o decorrer, né, do tempo, a Liz Truss começou, não tem 3 semanas. Nós tivemos a pausa aí de todo o parlamento por causa do funeral da rainha, que durou 10 dias. Então, né, semana passada, no final da semana passada, que o parlamento voltou a trabalhar novamente, eles já chegaram apresentando essas medidas com o corte, né, desses taxas. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Tem. Primeiro eles querem medir o efeito dessas primeiras medidas. Óbvio, para depois saber para onde ir e também saber o que vai estar acontecendo no mundo, né? Para ter para ter outras medidas aí, para ter mais efeitos ou chegar nos resultados que eles querem. Tem também o pessoal do Labour, os partidos de oposição, que estão fazendo pressão para que tenha mais uma medida que tenha mais efeito para as pessoas que ganham menos. Então, vamos ver até onde que eles vão aguentar essa pressão, vamos ver como que eles vão responder. Então, tudo depende dos resultados no futuro, depende um pouquinho do futuro. E uma das coisas que o Partido, né, Trabalhista tem apresentado aqui é cobrar mais de quem ganha mais, né, Raul? Ele sempre bate muito nessa tecla. Você acha que isso é uma medida que talvez deveria ser pensada? Eu acho que sim. Apesar que aqui é bem pesado, o taxa para quem ganha mais é bem pesado, né? Tem países, por exemplo, que nem o Brasil, é 27,5% e só acabou. Você não tem taxa sobre dividendos. Então, no Brasil, isso realmente precisaria ser mudado. Aqui já pode ser uma solução, pode ser uma alternativa também de fazer uma taxação um pouquinho maior, talvez não muito, porque já é muito pesado, né? Porque se vocês também espanta quem tem dinheiro, acabou. Não tem investimento no país. Não tem investimento no país, não roda, então também não se pode demonizar o rico, né? Ou a pessoa que tem recursos, porque se nós vivemos um país capitalista, a gente vê que isso funciona e concorda, então não podemos também fazer deles o vilão da história, né? Mas eu acredito que sim, Cíntia, se puder taxar um pouquinho mais, porque, por exemplo, quando você taxa uma pessoa que ganha 20 mil, né? Se você cobrar lá um pouquinho dele, 500, 600 pounds, afeta muito a vida dele. 500, 600 pounds para quem ganha mais de 100 mil não é nada, né? Então tem esse balanço que deve ser feito. Mas ainda é tudo muito, muito novo, né? A gente ainda vai aprender a como viver nessa crise toda. Né? Nós aqui na Inglaterra, apesar do custo de vida ser alto, mas o poder de compra ajudava muito. Então hoje a gente tem perdido um pouco esse poder de compra. A gente tem visto, por mais que seja pouco, né? A gente vê centavos. Hoje você vai comprar um leite, o leite está em 15. Amanhã você vai, o leite está em 55. Você fala, meu Deus, onde vai parar? Pão você vai comprar, aumentou 50 centavos. Então, por mais que sejam pequenas coisas, mas no final do mês a gente sente esse peso realmente, né, no bolso, já que a gente não é fora a parte da alimentação, mas a nossa energia também, né, tá disparado, assim. Então, tudo que depende da energia, do combustível, a gente tem visto esse aumento muito grande, não só nas prateleiras, mas serviços também aumentou bastante. Então, é isso que tem assustado, mas saber como é que essas taxas, né, que foram cortadas agora pode te ajudar a economizar, eu acho que isso é importante, porque não é para deixar passar batido, né? A gente vive aqui nesse país, então acho que é interessante que a gente saiba quanto no bolso, né, isso de verdade a gente consegue economizar. É um novelinho, sabe? Como se você puxa uma cordinha. A economia é desse jeito. Desbalanceou, vai um efeito dominó impressionante, porque aumenta a energia, aumenta para o empresário repassa para o consumidor, que começa a ganhar menos. Aí você tem aumento do táxi, aí você tem os juros, a taxa de juros que sobe, porque o empresário também depende de empréstimos. Então você fala assim, não tem nada a ver com juros. Tem sim, porque o seu cartão de crédito vai subir, para você pegar dinheiro vai ficar mais difícil. O empresário que depende de financiamentos para poder fazer o trabalho dele, né, para empregar, vai ficar difícil, né? Então ele vai repassar isso aí para o consumidor final. E aí aumento da inflação. E aí, sabe, é uma coisa que vai enrolando com a outra. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da taxa de juros. Em janeiro, a taxa de juros do Reino Unido aqui era 0,25% ao ano. Baixíssima. Agora está em 2,25%. Vou mostrar para vocês aqui no computador como é que fica, só para vocês entenderem uma ilustração, se a gente fosse comprar uma casa, no final das contas, quanto isso daria. Vamos colocar aí, coloca na tela aí para... Então, parece que não é nada, 0,25, 2,25, você fala é pouquíssimo. Mas, por exemplo, se você for comprar uma casa de 500 mil e pagar ela em 30 anos, que é o que geralmente o pessoal faz, com a taxa que a gente tinha em janeiro, você pagaria um total de 519 mil, aproximadamente. Com a taxa atual, por exemplo,
você pagaria 685 mil. Quer dizer, você pagaria 500 mil e pagaria 685 mil. 166 mil a mais, 167 mil praticamente a mais, do que se você tivesse uma taxa de juros a 0,25. E antes que você fale assim, vou embora para o Brasil porque isso aqui está acabando. Eu queria saber. Isso tá ruim se você comparar UK com o UK do passado, né? Do passado recente. Mas se você comparar do Brasil, por exemplo, a taxa Selic... Quanto é que sairia aí no Brasil a mesma casa? Então, a taxa Selic do Brasil hoje, que é aquele balizador, tá 13,75. Se você usasse essa taxa de juros para comprar a mesma casa, você pegaria 500 e pagaria 1.984.000. Meu Deus do céu. Você pagaria 1.465.000 a mais do que no primeiro caso aqui. Juros. Lembrando que essas taxas que eu estou usando aqui, eu estou pegando as taxas base de referência. As taxas que são aplicadas para fazer financiamento imobiliário, para fazer mortgage, são maiores que essa. São bem maiores. E aí varia um pouquinho também de pessoa para pessoa. É só para você ter uma ideia de como a taxa de juro pode arrebentar com uma economia. Tem um outro porém também. A taxa de juro estando alta, né? Ela induz a pessoa a investir menos em produção e dar menos emprego e em construir empresas. Por quê? Por exemplo, se a taxa de juros está a 0,25, a pessoa investir 50 mil, eu tenho 50 mil. Eu vou, em vez de fazer uma empresa, eu vou investir e colocar no banco, né? Se a taxa tiver 0,25, eu vou ganhar em 10 anos apenas 1.264. É desestimulante. Eu vou pegar esses 50 mil e vou investir numa empresa onde eu vou ganhar mais dinheiro, né? Se a taxa tiver 2,25, a mesma coisa, né? Porque eu vou ganhar só 12 mil durante 10 anos. É mais. Agora, se eu pego a taxa Selic, por exemplo, do Brasil de 13,75, eu já vou ganhar 181 mil. Então, vale muito mais a pena eu manter meu dinheiro no banco, não ter dor de cabeça, do que criar uma empresa, criar emprego e tudo mais, movimentar a economia. Para quê? Eu vou ficar tranquilinho lá. Então, a taxa de juro alta não é uma coisa muito saudável para a economia. Vendo assim, né, ilustrando assim, acho que fica muito mais fácil da gente entender qual que é o impacto com esse valor que está aí. Comparando com o Brasil, você vê que 2,25 não é nada, mas para a gente que estava fazendo as coisas 0,25 é muita coisa. O Raul, você falou uma coisa que é interessante com essa questão da compra da casa, né? Porque aí você fez o comparativo com a taxa de juros que a gente tem hoje, mas o governo também divulgou um plano para quem quer comprar casa, que eu achei isso muito interessante, para quem tem dinheiro, né? Porque é legal, ficou ótimo, mas para nosso caso ainda não dá. Ainda não dá. Mas eu achei muito interessante, né, o Stamp Duty que o governo tirou essa taxa para quem quer comprar uma casa, que quem é o primeiro comprador, né? O que o governo fez foi aumentar as allowances, né, para ajudar quem quer comprar casa. Por exemplo, o Stamp Duty, para quem não sabe, é aquele taxa que você paga quando você vai comprar um imóvel. Antigamente era assim, um imóvel até 125 mil, você não pagava Stamp Duty. A partir daí, você pagava 5% até 925 mil, e depois 10%, 12% e tal. Beleza. Mas 125 mil aqui, por exemplo, em Londres, você não compra... Não nenhuma garagem, velho. Você não compra nenhuma garagem, na verdade. Uma que são aquelas casinhas das Esse dia eu tava vendo ali no Rightmove, ali uma garagem, os caras estavam de 90 mil, cara. Você tá maluco, velho. Aí, tá vendo? Isso para coisa residencial, né? E aí o que o governo fez? Vamos ajudar o pessoal, vamos fazer uma renúncia também aqui. Ele dobrou esse valor. Então, agora, quem quer comprar uma casa, 250 mil, você não paga Stamp Duty, a partir daí 5%, tá? Até 925 mil, tal, 10%, 12%. Tem uma outra coisa também. Se, por exemplo, você vai comprar essa casa e essa é a tua primeira casa, eles chamam aqui de first time buyer. Você está comprando a casa pela primeira vez. E aí o governo dá mais uma ajudinha aí para você. Então, para first time buyer, o limite era 300 mil, tá? Ele passou para 425 mil. Então, até 425 mil, você não paga Stamp Duty, tá? Mas a casa, ela não pode custar mais do que 625 mil. E antes era 500 mil a casa, o máximo, para você se enquadrar e se qualificar para comprar a casa aí com esse Stamp Duty abaixo. Então, 425 mil já é uma coisa factível. Se vai em volta de Londres, você já consegue comprar. Por exemplo, eu tenho clientes, o Lohan, que é o meu cliente lá em Liverpool, ele vende casas e lá tem muitas ofertas de casas na faixa de 100 mil, de 80, 150, casas maravilhosas por 200 mil. Achei essa opção interessante, né, Raul, da gente ter essa opção hoje. Então, quem aí já fez uma economia, acho que agora é a hora...
tá propício para comprar, né? Exato, porque a taxa de juros, né, ela vai quebrar um pouco as suas pernas. Mas a taxa de juros é passageira, entendeu? Ela vai, uma hora ou outra, acabando a guerra da Rússia, né? Se Deus quiser acabe logo, vai se assentar de novo, a inflação entrando sob controle, ela vai se assentar e vai abaixar, né? Essa oportunidade que o governo está abrindo, não sabemos. De repente pode passar, entrar um outro governo e mudar de ideia e tirar isso. Como já houve, né? Como já houve. O Stamp Duty ele já teve uma alance maior, depois foi cortado de novo recentemente e agora eles estão aumentando de novo. Então é uma ocasião para se aproveitar. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar aqui, ó, a casa, lembrando que ela tem que custar no máximo 625. Vamos imaginar que a gente esteja comprando uma casa de 500 mil, tá? Então, nos primeiros 425 mil você não vai pagar nada de Stamp Duty. Nos 75 mil restantes, você vai pagar 5%. Então, o total de Stamp Duty de táxi que você vai pagar lá vai ser 3.750, né? Total de Stamp Duty. Antigamente, do jeito que estava, você pagaria 10 mil de Stamp Duty. Então, tem uma bela diferença. Só com essa diferença aqui já dá para você imobiliar a casa. Deu para dar uma esclarecida, né, de como isso a gente pode utilizar essas vantagens para economizar um pouco, aproveitar as oportunidades que aparecem, porque às vezes a gente só vê, cortou, mas isso pra gente não influencia nada. Então as pessoas às vezes não têm noção, né, de que a gente mora aqui nesse sistema, né, tudo que está acontecendo, e tudo tem um impacto muito grande na nossa vida, principalmente na financeira, né? Como eu disse, é um momento histórico, tem muita coisa acontecendo, muita coisa. Então, tem coisa acontecendo para empregado, para self-employed, para patrão, para quem quer comprar casa, entendeu? De geral, para quem está vivendo aqui no Reino Unido, tem muita coisa acontecendo de várias formas e, assim, tá muito ativo. Então, pode mudar a qualquer momento, né? A depender do resultado. Então, como eu falei, é um momento histórico, vai estar escrito nos livros de história aí para frente aí. Então, tenta ver o que dá para você aproveitar, mas só vai poder aproveitar se você souber. Então, por isso que eu bato palmo pro canal de vocês, que vocês trazem essa informação de mão beijada pra galera, o que geralmente o pessoal teria que pagar consultas com especialistas para saber e tal. Vocês trazem lá para informar a galera. Isso só pode tomar vantagem, se preparar, se você tiver essa informação na mão. Então, parabéns de novo para vocês aí. A gente que agradece, Raul. Inclusive, se você estiver, agora é verdade, se você precisar de contador brasileiro aqui na Inglaterra, principalmente se você tem alguma empresa, né, para fazer essas análises, o Raul dá essa consultoria também. Todas as informações do Raul tem aqui na descrição do nosso vídeo. Se você já é empresário aqui na Inglaterra, você sabe que precisa de contador brasileiro, entre em contato com o Raul. O Raul tá lançando agora na quinta-feira, a gente vai... Aliás, nessa quinta que o canal tá indo pro ar, nós vamos estar lá com o Raul no lançamento. Vocês estão assistindo o videão e a gente tá lá. A gente tá lá no lançamento do A Regra. Mas aproveitando aqui, eu tô com umas notas aqui de papel. Olha então, isso aqui, ó. O pessoal perguntou, e agora? Tem um monte de nota de papel antigo, o que eu vou fazer? Galera, vai sair de circulação, porque você tem até... O vídeo vai ser na quinta, né? Quinta-feira. Você tem até sexta-feira, dia tem final do mês agora para trocar essas notas. Então você vai no banco, deposita. E se alguém tem em casa, foi pro Brasil, quando chegar, e aí, o que vai ter que fazer? Vai ser um problema, viu? Vai ter que ir no banco direto lá e ver se consegue trocar, porque a data limite, o deadline seria esse final desse mês agora. Agora é 30, né? Esse mês é 30, de sexta-feira é 30. Então, você que está assistindo o vídeo hoje, as notas de papel de 50 libras e 20 libras devem ser trocadas. Onde eu posso trocar? Você pode trocar tanto nas agências dos post office, direto no seu banco, você pode trocar também, se não, somente lá no Bank of England in Bank. E aí é mais difícil, é mais complicado, mas pode trocar lá também. Não perde tempo, gente. Ou então também você pode pagar para o seu contador, entendeu? E a gente dá um jeito para vocês aqui. Então, ó. Nossa, dicona aí. Então lembre-se de trocar suas notas, se você tiver, investe e procura um contador para te ajudar em todas as suas contas também. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like e já sabe, se inscreve no canal, porque toda semana tem 2 vídeos. Até o próximo Na Vibe. Valeu! Valeu!